Olá, sejam bem-vindos ao nosso blog. No vídeo anterior, nós tratamos das 3 etapas fundamentais para se adquirir uma orientação, uma cultura para o marketing. A segunda parte de todo esse processo e do desenvolvimento, da criação dessa mentalidade, é nós falarmos do diagnóstico. E nós temos aqui 4 análises fundamentais, né, Carlan, a respeito desse processo do marketing. Vamos começar com o primeiro? Vamos lá. A primeira análise de mercado é uma análise que a gente vai chamar de análise de tendências que impactam o meu setor. É uma análise um pouco mais macro, mais ampla, que visa, na verdade, fazer a seguinte pergunta: o que é que o futuro nos reserva? O que é que o futuro, para onde está indo o meu setor? Tem setores que são muito velozes, que mudam muito frequentemente. É necessário que o empresário fique com um olho no presente e um olho no futuro, porque tecnologicamente falando, ou mesmo culturalmente, os gostos mudam, uma série de possibilidades pode acontecer, e se a empresa não ficar de olho, ela vai apenas reagir, ela não vai conseguir tomar a iniciativa de mudar a ponto de ficar mais competitiva. Há alguns setores como moda, tecnologias, né, de ponta, que são muito dinâmicos, né? Então é muito importante estar fazendo esse acompanhamento, né? Para não ser pego de surpresa. Na verdade, isso que nós estamos falando é ter um olhar sempre amplo do cenário onde nós estamos atuando, principalmente em mercados muito competitivos. Só olhar para o macro já é tangibilizar aquela mentalidade que a gente falou de orientação para mercado. Há segmentos, né, Carlan, como moda, tecnologia de ponta, enfim, mercados que são muito competitivos, que essa visão macro ela é essencial para o sucesso do negócio, né? Que a gente sempre fala para não ser pego de calça curta e não estar reagindo, como você disse, e sim agindo sobre aquilo, sob uma ótica já analisada, vamos dizer assim. Daí nós temos um segundo ponto nessa análise, que seria a questão dos públicos de interesse dessa organização. Claro, há os públicos como consumidor, enfim, se a marca trabalha com varejo, os vendedores balconistas ou representantes comerciais, e aí nós temos um ponto importante dessa análise junto a esse consumidor, de como entender e ter também uma crença de valor na pesquisa mesmo, né? Entender consumidor é necessário ir a campo. Entender a cabeça do consumidor, porque dessa forma a gente consegue encaixar melhor aquele produto ou serviço na vida dele, né? E entender melhor o que está por trás, as influências, o processo de decisão de compra. Então, o que se pede nessa mentalidade de mercado é um foco obsessivo para entender consumidor e os outros públicos de impacto. E tem que ter escuta atenta, na verdade, né, para esse mercado. E para você também não estar trabalhando tanto ou reagindo com base em achismos, né? Então, se o vento está me mandando para lá, eu vou. Se o vento está mandando para cá, eu vou. Isso é muito perigoso para as empresas atuarem dessa forma. E você precisa, então, de novo, incorporar também a importância da pesquisa, que às vezes não precisa ser uma pesquisa científica, que às vezes a empresa se assusta. Não, você tem uma pesquisa sua, da sua equipe, de observar, de perguntar em loco, falar com as pessoas, ter esses sentimentos e analisar várias percepções também para poder ter essa ótica do ponto de vista do mercado. E aí nós temos, amarrando com isso, né, super importante, é a gente ter um olhar muito aprofundado também para a concorrência, não é mesmo? É aquela história. A atuação empresarial ela não é feita olhando para o próprio umbigo, né? E nem olhando apenas para as tendências. Você precisa olhar para os outros jogadores desse jogo, né? E aqui é interessante falar de concorrência, porque a concorrência não é apenas quem faz o mesmo que você. Tem horas que a concorrência, às vezes ela é muito mais poderosa, outros jogadores, outros players que resolvem a mesma necessidade que você resolve, mesmo não oferecendo o mesmo produto ou serviço. Você veja, quando certa vez trabalhando para um supermercado, nós estávamos analisando, enfim, fazendo essa análise, e a gente estava dizendo assim: poxa vida, aquele carrinho de cachorro-quente que está ali na frente da tua loja é teu concorrente. Então, como assim? Porque você vende todos os insumos também aqui. Ele vende praticidade, ele está pronto. E o consumidor, ou ele compra aqui na tua loja, ou ele vai comprar lá, ele vai atender a necessidade dele, mas vai atender aonde? Lá no teu concorrente ou aqui? Então, você diz, não estou me preocupando com aquele carrinho do supermercado ali, mas
né, de cachorro-quente na frente do meu supermercado, mas preocupe-se, porque Sim. ele está ali e vai ameaçando exatamente as suas vendas. Inclusive, Eliane, tem até um autor de marketing que fala que você não conhece o seu concorrente do futuro, daqui a 5 anos. São tantos os mercados onde tudo mudou tão drasticamente que, por exemplo, se você pegar a Airbnb, se você pegar o Nubank, se você pegar a Uber, são jogadores que entraram nesse mercado e ninguém esperava esse tipo de concorrência vindo. Isso exige um certo tipo de adaptação. Então, o monitoramento de concorrentes e de concorrentes e potencial futuros entrantes é fundamental para se preparar. E outra coisa, né? Hoje não dá nem para a gente dizer, eu fui pego de surpresa. Com tudo que está acontecendo, com esses exemplos que você acabou de citar e tantos outros, a empresa tem que estar antenada. Ela tem que, no mínimo, ter uma conversa, ter conversas com pessoas que estejam muitas vezes com um pé no futuro, né? Ou 2 pés no futuro, que a sua empresa ainda não está, para que possam trazer para a sua empresa essas possibilidades de concorrência que você nesse momento não está, nem você pessoalmente não está tendo tempo para olhar. Mas não esqueça de contratar pessoas que possam lhe ajudar, para uma conversa muitas vezes, mas que você não desconheça e não fique alheio a possibilidades que possam afetar o seu negócio, seja de concorrentes diretos, indiretos ou até esse futuro que você desconhece nesse momento. E aí, resumindo, temos então uma análise de tendências primeiro, depois temos uma análise dos consumidores e demais públicos que impactam aquele negócio, nós temos uma análise da concorrência bastante ampla e a última análise. A quarta análise é uma autoanálise que a empresa faz, tentando mapear pontos fortes e fracos dela, né, em relação aos produtos, serviços e operações dela naquele mercado. Mas uma coisa importante, Eliane, é que a empresa, quando faz uma autoanálise, ela não pode ficar apenas sob o viés da opinião de seus executivos e do dono. É necessário que ela, para fazer uma autoanálise, que ela escute os clientes, que ela escute outros públicos vendedores, outros públicos intermediários no meio do caminho, que possam gerar insights e uma informação mais clara para mapear tais pontos fortes e fracos que depois vão ser usados no planejamento como atributos e diferenciais. E é importante isso porque diferentes percepções somam, né? Para você ter uma autoanálise mais profunda, mais verdadeira e mais realista a seu respeito e que não traga nenhum viés, como você mesmo falou. Então, partindo dessa análise dos pontos menos favoráveis e mais favoráveis, partindo disso, também há que se olhar para fora para observar as possíveis oportunidades e ameaças também para o negócio. Então, somando, você vai ter as 4 análises que nós mencionamos: uma análise de tendências, uma análise do consumidor e outros públicos, uma análise da concorrência e uma autoanálise para mapear pontos fortes e fracos. Depois dessas 4 análises, a gente está pronto para fazer um resumo disso utilizando o que a gente chama de SWOT, que são pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades, em inglês SWOT, e aí a gente acaba resumindo aquilo que a gente pegou nas análises das tendências, concorrência, do consumidor e a autoanálise da própria empresa. Com isso, a sua empresa passa a ter uma análise bem completa, né, sobre o diagnóstico que deve ser feito, né, não se pode pular as etapas, essa é a segunda etapa, deve-se passar por ela para que nós possamos ir para a terceira etapa que nós vamos falar lá no nosso vídeo. Nos acompanhe nas redes sociais, cadastre-se aí para receber os nossos feeds e até a próxima.